Olá, Cristiane, super obrigada por estar aqui conosco. Vou fazer uma abertura e depois, logo em seguida, eu te passo a palavra. Esse evento é um dos eventos da Mostra Virtual de Livros, que ela é composta por algumas atividades. A primeira é um momento em que os professores fazem seleção de livros das editoras parceiras para analisar, pensando em possíveis adoções, em utilização como referência nos planejamentos. Tem uma outra atividade que a gente faz, que são as gravações para o podcast, que chama Conversas de Biblioteca, que são conversas com editores de várias editoras. A gente faz a cada ano com 5 editoras diferentes, com temas diferentes, para que elas possam contar um pouquinho qual é a linha editorial, quais são os conceitos relacionados aos trabalhos que eles realizam, e dessa forma os educadores poderem conhecer um pouco mais esse mercado editorial. Uma outra frente, dentro da Mostra de Livros, é o encontro de formação, que nós tivemos neste ano, um encontro para falar sobre a qualidade literária e o racismo em Monteiro Lobato. Foi o nosso segundo encontro sobre o tema, e essa atividade que a gente vai fazer hoje, que é de ouvir a seleção de especialistas sobre os lançamentos que vocês acham que são os mais importantes do ano. Então, eu vou começar, antes de te passar a palavra, falar um pouquinho da sua biografia, para as pessoas que estão acompanhando te conhecer um pouquinho mais, tá bom? A Cristiane Tavares é doutoranda em Educação pela Unifesp, mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo e graduada em Jornalismo pela USP. Coordena o curso de pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz, desde 2016, da qual eu tenho muita honra de fazer parte. Coordena também o projeto JAE, Políticas Públicas para Relações Étnico-Raciais Positivas, uma parceria entre a comunidade educativa SEDAC, o Itaú Social e a Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo. Atuou como jurada em diferentes prêmios literários, integra o conselho editorial da editora Azuc e é colaboradora permanente da revista 451. É também autora de Quintais, um livro de poemas, né, Cris? O Quintais, de 2007, e Aos Olhos do Mar, que é uma narrativa linda que ela escreveu em 2015. Integra a coletânea Um Girassol nos Teus Cabelos, poemas para Marielle Franco, de 2018, e organizou com a professora Thelma Vaz o livro Literatura e Educação, da editora Azuc, em 2021, que nós temos aqui no nosso acervo, caso alguém queira também consultar. Cris, a gente agradece demais a sua presença aqui, a gente está ansiosa para ouvir as suas indicações dos lançamentos de 2022. É uma atividade que todo mundo assiste com o caderninho em mãos para ficar anotando os livros para as próximas compras de férias. Que legal. Obrigada, Sandra, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com a comunidade escolar do Colégio Santa Cruz, que tem se dedicado tanto, né, à formação dos leitores da sua comunidade, professores, alunos, as pessoas que são convidadas a participar dos eventos de vocês. Eu fiquei muito feliz, é uma conversa que eu adoro, falar sobre livros, né? Acho que era legal começar a falar um pouquinho dos critérios que eu usei, porque são muitos lançamentos, né, no mercado editorial desse ano, de 2022. Eu, então, fiz uma busca pelos livros que têm mais relação com o meu campo de estudo, né, tanto do meu campo de interesse pessoal, de gosto pessoal, quanto de campo de estudo, né? Então, eu estudo a literatura infantil e juvenil, então eu vou trazer poucos títulos infantis e juvenis, mas achei importante trazer alguns que se destacaram muito no meu modo de ver. Poesia, que também é uma área que eu atuo, né? Eu estudei poesia no mestrado, eu leciono uma disciplina sobre poesia na pós do Instituto Vera Cruz, então eu leio muito poesia, então eu fiz uma boa seleção de livros de poesia que foram publicados, e alguns títulos de não ficção, que eu acho que são muito importantes, que são ou clássicos que foram relançados, ou autores que a gente ainda não tinha publicados no Brasil.
dentro de algumas temáticas que são muito urgentes, né, na contemporaneidade, como a questão das relações étnico-raciais, por exemplo. Então, eu fiz uma seleção aqui de 20 títulos, 18 deles eu tenho aqui em mãos e vou mostrando e vou conversando um pouquinho sobre eles, e os outros 2 eu ainda não tenho. Um deles ainda nem foi lançado, vai ser lançado em novembro, então estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, e o outro já foi lançado, mas eu ainda não tenho um exemplar, então daqui a pouquinho eu vou mostrar esses outros 2. Então vamos lá, eu vou começar pelos de poesia, um dos livros que eu achei mais bonitos e que é um presente, na verdade, sempre que esse autor, que é o Edmilson de Almeida Pereira, publica alguma coisa, eu vou atrás imediatamente. Para mim, ele é um dos autores contemporâneos mais importantes que a gente tem no país. Ele já ganhou alguns prêmios importantes, como o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Oceanos. Ele é um professor universitário na Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora ele é nosso professor também na pós do Vera Cruz. É um crítico literário, tem escrito no site da livraria Megafauna, para quem ainda não acompanha, é um site que eu indico muito. Ele escreve sobre poesia e é um grande poeta, né? Ele publicou, então, agora um livro que se chama A Vida Não Funciona Como um Relógio, Memórias do Homem Azul, que é um livro que saiu pela editora Quelônio, uma editora aqui de São Paulo, que se destaca por publicações artesanais, né? Então, ele é um livro artesanal mesmo, uma impressão em linotipia. Então, a gente vê todas as costuras, ele tem algumas ilustrações em carimbo, e é um livro de poemas bem singelo, que o Edmilson diz que pensou nos leitores infantis e juvenis, mas eu acho que é um livro, enfim, como todo bom livro, que dialoga com leitores de todas as idades. Os poemas desse livro, eles circulam muito em torno da infância, das infâncias, né? De memórias de infância, desse eu lírico aqui, O Homem Azul, mas também, também circula pela invenção a partir da memória. Então, coisas que às vezes a memória não capta e que a gente pode criar e inventar a partir dela. Então, ele tem 3 partes, são poucos poemas, eu não contei quantos, mas são poucos, é um livro curtinho, e a primeira parte se chama Rondó, e aí eu acho que tem memórias de uma primeira infância mesmo, então a gente vai ver aqui brincadeiras como amarelinha, subir em árvore, cenas de criança no berço ainda. A segunda parte é Ao Alcance da Mão, e aí já são experiências, eu diria, de uma infância um pouquinho maior, talvez de uma adolescência, e Mascarada, que começa com um poema que tem como título Para a Gente Grande. Então, aí já são memórias de um adulto, né? É um livro belíssimo, e o primeiro poema ele dedica, pelo menos é assim que eu entendo, a Guimarães Rosa. Então, o primeiro poema se chama O Poeta Planta um Ipê Rosa, como se ele estivesse conversando com Guimarães Rosa. Enfim, é um livro belíssimo, que eu indico muito, e que foi lançado esse ano. Então, A Vida Não Funciona Como um Relógio, é um dos livros de poema, e o outro também é do Edmilson, vocês vão ver que eu gosto mesmo desse autor, e ele publicou esse outro livro, que se chama Dikshi, e é um livro que chegou para mim pelo Círculo de Poemas, que é um canal de assinatura da editora Fósforo e da editora Luna Park, mas eu sei que os títulos também são vendidos, eles chegam primeiro para quem assina o Círculo de Poemas, como se fosse um clube de leitura, e depois eles são comercializados, né? Junto com quem assina esse clube de poesia, recebe sempre 2 títulos, um livro maior e um que eles chamam de plaquete, que é esse aqui, que eu gostei muito da ideia e eu acho que valeria a pena, inclusive, apresentar não só esse título, mas todos dessa coleção. Porque a ideia deles é assim, eles pedem para o escritor escolher uma imagem anterior ao século XX e escrever um poema no século XXI. Então, é uma coisa incrível, né? E aí ele escolheu uma imagem do Arthur Timóteo da Costa, que se chama Estudo de Cabeças, e é essa obra aqui, olha. Então, aí vem, né, como chama aqui, gente? Nas guardas do livro, vem a imagem, então essa daqui é a imagem que o Edmilson escolheu, e Dikshi, que é o título, é o nome de uma figura mitológica de Angola, portadora de muitas cabeças. Então, aí ele cria um poema, então veja só, né? É uma obra de arte do século XIX, um título que tem a ver com mitologia africana, de matriz africana, e um poema
longo, um poema escrito em 10 partes, excepcional, que diz muito do nosso país. Eu escolhi só um trechinho aqui para ler para vocês, olha. Esse aqui, ó. País inapto. Teriam expertise para imaginar o que imaginas? Não há razão para calcular quem é digno quando se é. No túmulo país, quem mais assassina se diz completo. Tem insígnia, alto pescoço, os bolsos largos e alguns artistas em sua coleção de esqueletos. Não há razão quando o desespero é o rito diário, o pão e a cepa de um desastre. Quantos são párias no país tempestade? Todos e nenhum de nós. Enfim, esse é o primeiro dos 10 poemas, né? Na verdade, são 10 partes de um único poema, de Diquichi. Então, Luna Park, editora Fósforo, também poema. Eu escolhi um que está publicado numa coleção também de poesia, que é a coleção A Biblioteca Madrinha Lua. É uma coleção da editora Peirópolis, de poesia contemporânea, que foi inspirada na Henriqueta Lisboa. Então, ela já publicou, acho que uns 10 títulos, alguns o ano passado, esse ano saíram mais alguns, e esse aqui é o Selfie Purpurina, da autora Fernanda Bastos, que é uma autora nascida em Porto Alegre, que já tem alguns livros publicados, mas por editoras menores, e que publica aqui um pouco das suas memórias do Carnaval Gaúcho, que é algo que a gente tem pouca, né? A gente fala Carnaval, a gente pensa Rio de Janeiro, Bahia, né? Mas aqui ela está falando do Carnaval Gaúcho e também da sua experiência como mulher negra e filha de artistas, né? Enfim, ela é um livro bem gostoso de poemas que circula por esse universo mais carnavalesco e, ao mesmo tempo, da identidade da mulher negra. Então, fica aqui mais essa dica dessa coleção, que eu também indico muito, que é a Biblioteca Madrinha Lua, da editora Peirópolis. Um outro critério que eu usei, Sandra, acho que é legal falar, na hora de fazer a seleção, era tentar contemplar várias editoras, né? Não pegar livros de uma única editora. Então, vão aparecer várias aqui. Ainda em poemas, a Companhia das Letras lançou esse livro aqui, 30 poemas de um homem negro, do Oswaldo de Camargo. O Oswaldo de Camargo é um autor paulista, que foi militante durante muitos anos, ainda é, do movimento negro, né, no Brasil. Ele é um jornalista. As primeiras publicações dele saíram nos Cadernos Negros, né, que é uma publicação de um coletivo negro importante no Brasil, e ele, embora tivesse muitos livros publicados, a maioria por autopublicação, nunca tinha tido a sua obra toda organizada, né, embora escreva desde os anos 60, 70, se eu não me engano. E aí a Companhia das Letras junta nesse livro 30 poemas de um negro brasileiro, poemas de 3 obras do Oswaldo de Camargo, e uma dessas obras teve como prefácio uma carta escrita pelo Florestan Fernandes. Então, assim, na verdade, o Oswaldo de Camargo pediu que Florestan Fernandes escrevesse, né, à época, o prefácio, e aí ele começa dizendo, nossa, não sei por que ele pediu para mim, eu não sou um crítico literário, mas aí ele faz toda uma análise do percurso do Oswaldo de Camargo como homem negro, né, que discute a questão também da sua identidade negra brasileira, num país extremamente racista, colonialista, enfim. É um livro belíssimo, com poemas lindíssimos, e aqui são 30 poemas, então, do Oswaldo de Camargo, da Companhia das Letras. Temos mais 2 de poesia. Esse aqui é o Poemas Reunidos, da Miriam Alves, que também saiu pelo Círculo de Poemas, que é uma publicação conjunta da Luna Park e da editora Fósforo. A Miriam Alves é uma mulher negra que escreve desde a década de 80, foi ela foi participante do coletivo Quilomboje, né, que é esse mesmo coletivo que fez os Cadernos Negros, onde publicou o Oswaldo de Camargo. Ela ainda não tinha tido a sua obra reunida, e aqui a editora Fósforo, então, reuniu sua obra são 40 anos de escrita como poeta, né? Desde 1982 até 2022. É um livro belíssimo, que também tem como um dos motes a identidade negra, mas aqui no caso da mulher negra brasileira,
e não só, né? Passa por aí e por muitas outras coisas. Então, aqui, poemas reunidos da Miriam Alves. Vou ler o poema que está aqui na quarta capa. Os passos outrora firmes, outra hora agora cautela, pontas de pés, suavidade, caminhar e caminhar. Lento vai e vem, voo ondas de mar, outra hora voo ao céu, adeus medo. Muito bonito, o livro da Miriam Alves. E o último de poemas que eu tenho para indicar é um da Prisca Augustoni, que se chama O Gosto Amargo dos Metais, e que saiu pela editora Sete Letras, é uma editora do Rio de Janeiro. A Prisca Augustoni é uma autora nascida na Suíça, mas ela mora no Brasil há muitos anos, é professora também da Universidade Federal de Juiz de Fora, já tem muitos livros publicados, ela é tradutora, ela traduz os seus próprios livros para outras línguas, italiano, francês, e traduz outros autores também. Ela já recebeu alguns prêmios. Esse livro aqui ganhou um prêmio, deixa eu só ver, o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, e tem como mote a tragédia que aconteceu em Mariana e Brumadinho, né, e que atingiu o Rio Doce. É um livro belíssimo, ela faz uma pesquisa, né, ela é uma moradora da região de Minas Gerais, mas ela começa, por exemplo, resgatando o nome do rio, que em tupi, deixa eu ver se é tupi, só para não falar bobagem. Ela diz aqui, o nome ameríndio do Rio Doce é Vatu. Então, ela começa fazendo uma homenagem ao rio. É um livro belíssimo, forte, que eu recomendo muito também. Bom, acabamos aqui os livros de poemas, e aí eu vou começar a mostrar alguns que são não ficção. Eu escolhi 2 autores que são clássicos para a gente pensar a questão das relações étnico-raciais, né, do colonialismo, sobretudo. Então, o primeiro é o Aimé Césaire. Os 2 que eu vou mostrar são autores que nasceram na Martinica, né? O Aimé Césaire, nesse livro que reúne 3 textos dele, que se chama A Tragédia do Rei Christophe, Discurso sobre o Colonialismo e Discurso sobre a Negritude. É um livro publicado pela editora Cobogó, numa coleção que se chama Encruzilhada. O Aimé Césaire foi uma das primeiras pessoas então foi um intelectual negro, poeta, dramaturgo, ensaísta, político, ele chegou a ser membro do Partido Comunista Francês, né? Depois ele rompe, e ele foi um dos primeiros intelectuais a conceber, a ensaiar a concepção de um conceito de negritude, né? Isso, ele começou a pensar isso na década de 30, a partir da publicação de um jornal na França que se chamava O Estudante Negro. Então era ele, um coletivo de pessoas pensando o conceito de negritude, né, numa busca pela identidade negra. Depois ele vai reformulando esse conceito, então é muito bonito acompanhar os escritos dele, porque o tempo vai passando e ele vai reformulando, e aqui a gente tem 2 discursos em que ele vai tratar desse tema. O sobre a negritude, que ele fala da origem desse conceito, né, e das transformações pelas quais o conceito passa, e o discurso sobre colonialismo, tendo como foco os países africanos, né, e os países caribenhos também, né, que é de onde ele vem. Então, o Aimé Césaire é uma inspiração para muitos autores hoje, né, inclusive o Frantz Fanon, que é o próximo que eu vou apresentar para vocês. Nessa coleção Encruzilhada, tem não sei como chama isso, uma frase que acompanha o nome da coleção, que é uma frase do Fanon, e que ele diz assim: o verdadeiro salto consiste em introduzir na existência a invenção. É uma frase do Fanon, né? Então, esse é um livro que eu queria indicar. O discurso sobre a negritude é belíssimo, além de ser muito forte politicamente, é escrito por um poeta, então é de uma beleza incrível. E o outro é um livro do Fanon, publicado pela Zahar, que é Os Condenados da Terra, que é um clássico, né? A gente já tem outras edições no Brasil, mas essa edição ela é muito completa. Então, para quem não conhece, o Fanon foi um médico, filósofo, político, um militante revolucionário, que também nasceu na Martinica, que foi um leitor do Aimé Césaire, né? Que morreu muito jovem,
e que tem um outro livro que é muito conhecido, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, né? E o outro Por uma Revolução Africana. E esse aqui, Condenados da Terra, foi um dos últimos que ele escreveu, e tem nessa edição aqui um prefácio, a edição francesa de 1961, escrito pelo Sartre. Então, é um prefácio também que já é considerado um clássico, porque é o Sartre discutindo todo o legado do Fanon. Bom, eu ainda não li esse livro inteiro, eu não tenho muito o que dizer sobre ele, mas é um livro obrigatório para quem está pensando as relações étnico-raciais, né? E é um tema que a gente tem se debruçado muito. Uma outra coisa que ele tem é uma apresentação da Tula Pires, né? Que é uma poeta, e do Wanderson Flor do Nascimento. Então, ele reúne aqui nessa edição vários autores negros também discutindo Fanon. E é uma publicação desse ano da Zahara. Acabou de sair também esse livro, então esses são dois não ficcionais. Seguindo um pouco essa linha, tem um da Bell Hooks, que eu também gostaria de apresentar, que é esse, Escrever Além da Raça. Teoria e Prática, que foi publicado pela editora Elefante. A Elefante tem publicado muitos livros da Bell Hooks. Bell Hooks, uma mulher americana que nasceu no sul dos Estados Unidos durante a segregação racial no país, né? Foi uma militante, uma intelectual, morreu ano passado, né? Contemporânea nossa, e escreveu muito, né? Tem muitos escritos da Bell Hooks. Nesse livro, Escrever Além da Raça, ela discute o conceito de branquitude, não, eu diria que complementar ao conceito da Cida Bento, né? No Pacto da Branquitude, mas ela vai discutir com mais profundidade nas manifestações culturais. Então, ela faz análise de 2 filmes, ela analisa obras literárias, ela fala um pouco sobre a situação do racismo na educação. Então, são vários ensaios, e ela usa o tempo todo uma frase, né, para justificar o pensamento dela, que é o patriarcado supremacista branco, capitalista, imperialista. Então, essa é a chave de análise dela, né? Ela vai analisar todas essas expressões culturais aqui, seja cinema, literatura, a partir dessa chave. Eu acho que é um livro que define racismo de um jeito muito importante para nós brasileiros, define branquitude, define lugares diferentes para a branquitude, e olha para produções literárias e cinematográficas relativamente contemporâneas também a partir dessa chave. Então, recomendo muitíssimo o Escrever Além da Raça, da Bell Hooks, da editora Elefante. Bom, ainda nessa chave dos não ficcionais, eu acabei selecionando muitos não ficcionais. Tem esse aqui, que é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, escrito pela Hannah Limuja e publicado pela editora Ubu. A autora, ela é graduada em Ciências Sociais, é antropóloga, mestre e doutora em Antropologia Social, e ela viveu durante anos, né, com os Yanomami, estudando os sonhos dessa população indígena, de uma determinada população indígena Yanomami, não só os sonhos noturnos, como os sonhos da vigília, ela dá um outro nome que eu não vou me lembrar agora, que são os sonhos que eles têm quando acordados sob alguma substância que eles consomem durante os rituais. Ela faz um registro desses sonhos e uma análise desses sonhos em Yanomami. É muito bonito o livro, e ela dialoga muito com A Queda no Céu, do Davi Kopenawa. Ela, inclusive, traz trechos desse livro o tempo todo. É um livro belíssimo, muito gostoso de ler. Essa capa, né, que é uma capa que chama atenção, deixa eu só ver aqui de quem é mesmo, mas é do Davi Kopenawa, o desenho é dele. Não sei se dá para ver, e se chama A Árvore dos Sonhos. É um livro belíssimo, editora Ubu. E aí eu tenho mais 3 que são não ficção. Um outro da editora Ubu, que é Do Transe à Vertigem, ensaios sobre bolsonarismo e um mundo em transição, do Rodrigo Nunes. Eu tive a oportunidade de ouvir o Rodrigo Nunes falar numa feira de livros que teve aqui no Pacaembu, promovida pela revista 451, e eu achei uma das pessoas mais lúcidas falando sobre o que é o bolsonarismo como fenômeno no país, né? Ele não está se referindo aos bolsonaristas, ele está falando do bolsonarismo como fenômeno. E ele faz uma contextualização não só pela história do Brasil,
Então, ele analisa os últimos acontecimentos, né, de 2013 para cá, principalmente, mas ele também analisa o bolsonarismo num contexto mundial, né, de uma determinada ascensão da extrema-direita em alguns locais e que relação isso tem com o bolsonarismo. Ele também analisa 2 filmes aqui com essa chave do bolsonarismo. É um professor de filosofia da PUC do Rio de Janeiro, que tem doutorado, pós-doutorado, já foi professor em universidades fora do país, ainda é uma pessoa muito lúcida para pensar esse momento que a gente vive, né? Dessa loucura que é esse fenômeno do bolsonarismo no país. É um livro de ensaios que eu também recomendo muito. Esse aqui é uma publicação recente, da qual eu tive a honra de participar, que é o livro Mães em Luta. É um livro que sai pela editora Fábrica de Cânones, uma editora relativamente nova, que tem feito muitas publicações. O livro Mães em Luta, ele foi escrito por um coletivo de mães, que se chama Mães em Luto da Zona Leste. São mães que perderam seus filhos para a violência policial do Estado, né? São filhos, em sua maioria, menores de idade, e elas escrevem esse livro com apoio de várias instituições, dentre elas um grupo de psicanalistas da PUC, da Psicologia da PUC Social de São Paulo. Elas relatam o que aconteceu com seus filhos e também escrevem poemas, cartas para algumas autoridades. O livro tem uma orelha assinada pelo Paulo Sérgio Pinheiro, que foi ex-ministro, né, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, do governo Fernando Henrique Cardoso. Enfim, é um livro que acabou de sair, muito bonito, e eu participei das oficinas de escrita com esse grupo de mães. Eu indico, acho que todo mundo precisa saber, né, o que essas mães vivem, o que elas pensam, e o que segue acontecendo impunemente no nosso país. Então, Mães em Luta. E agora um que é o meu desafio de leitura, que é essa biografia. Achei legal trazer uma biografia que é A Vida e a Época, de Frederick Douglass. Eu acho que quem esteve na Bienal de Arte de São Paulo vai lembrar dessa obra, né, que eram vários retratos, autorretratos de um homem negro americano, que é o Frederick Douglass, e aqui é uma autobiografia, né, escrita por ele mesmo. É uma grande publicação da editora Carambaia, com a tradução do Rogério Galindo, e tem ainda textos que são palestras sobre libertação da Angela Davis. Então, no final, a gente tem ainda os textos da Angela Davis. Bom, esse é um homem que tem muito o que contar, né? Então, aqui tem um trechinho que eu acho que é legal de ler. Meu papel foi contar a história do escravo. Para a história do senhor, nunca faltaram narradores. Assim, Frederick Douglass, que nasceu em 1818 e morreu em 1895, resume seu objetivo ao publicar em 1893 esta que é a versão definitiva de sua autobiografia. Enfim, aqui vai falar um pouquinho mais, é uma edição bem bonita e bem cuidada, tem 2. Tem uma edição de capa dura, essa nem é, mas é um livro de quase 700 páginas, considerando os textos da Angela Davis, mas acho que é muito importante conhecer a história desse homem, né? Então, fica aqui. E aí vou finalizar com 5 títulos infanto-juvenis, se é que podemos dizer assim, alguns livros ilustrados, e vou começar por um que para mim é um dos mais belos, assim, que foi publicado esse ano, que é esse aqui, O Adeus do Marujo. Eu estou simplesmente encantada por esse livro. Ele foi escrito e ilustrado pela Flávia Bonfim, que é uma artista baiana, que nesse momento está em Seul, fazendo um curso sobre livro ilustrado, e foi publicado pela editora Palas, e é a história do Almirante Negro, que foi um dos líderes da revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, e que ficou preso durante 2 anos na Ilha das Cobras, também no Rio de Janeiro, e nesse espaço, nesse tempo em que ele ficou preso, ele bordou. Os bordados dele também estavam na última Bienal de Arte de São Paulo. Ele bordou 2 lenços, e ela trabalha a partir dos bordados dele e de outros bordados que ela cria. Então, é uma biografia do Almirante Negro, né? O nome dele é Francisco Cândido, que traz alguns de seus bordados e bordados da Flávia Bonfim. É um livro belíssimo, belíssimo. Vou mostrar só uma das imagens. Então, ela borda sobre fotografia, né? É bordado sobre fotografia. É incrível, é lindo. É um livro muito bem editado e de um personagem que a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer os personagens que lutaram
personagens negros que fizeram resistência no Brasil, e ele é um, e esse livro está fazendo muito jus, é belíssimo. Outro livro que eu queria indicar, que eu gostei muito também, é A Melhor Mãe do Mundo, da Nina Risi, da Companhia das Letrinhas. É um livro com ilustrações da Veridiana Scarpelli. Esse é um livro infantil, né, e que é a história de uma mãe encarcerada, só que do ponto de vista da criança, da sua filha. É belíssimo, as ilustrações da Veridiana Scarpelli são muito felizes, porque ela ilustra pássaros, né? E é um livro que fala sobre liberdade, então os personagens aqui são pássaros. O livro é belíssimo, assim, o texto é uma narrativa muito acessível e muito, ao mesmo tempo que metafórica, porque não se fala diretamente, né? Ela é muito verdadeira, né? Então, assim, como é uma criança que está narrando, o que essa criança sente, né? Como é que ela entende essa situação da sua mãe em situação de cárcere, né? Ela vive com o pai, enfim. É um livro muito bonito, acho que era um livro necessário, e as ilustrações da Veridiana são muito felizes. Então, tá aqui, A Melhor do Mundo. A Nina Risi é uma poeta, né? Tradutora. A Nina Risi traduz os livros da Bell Hooks, e agora esse acho que é o primeiro livro dela infanto-juvenil. Esse aqui acabou de ganhar um prêmio da Biblioteca Nacional, que é Uma Boneca para Menitinha, que é um livro da Penélope Martins e do Tiago de Mello Andrade, com pinturas da Larissa de Souza, que é uma artista plástica, uma artista visual jovem, uma mulher negra que está agora fazendo uma carreira artística fora do Brasil. É um livro juvenil, ganhou acho que em terceiro lugar no Prêmio Biblioteca Nacional. Aqui tem um texto de quarta capa da Gabriela Romeu, e é uma história entre gerações, né, de uma menina e a relação dela com a sua avó. A avó tem uma boneca da qual gosta muito, enfim, entram aqui elementos da cultura indígena, das culturas de matriz africana. Eu diria que é um livro bem brasileiro, a gente vai ficar muitas marcas brasileiras aqui, é uma narrativa gostosa, mesmo tendo sido escrita por dois autores que nunca tinham escrito juntos, a Penélope e o Tiago. A gente não distingue mesmo quando é um e o outro falando, é uma narrativa gostosa de ler, um livro bem bonito, e as ilustrações da Larissa também fazem muita diferença, elas vêm assim, são ilustrações ovais, olha. E livros juvenis nem sempre tem ilustrações, e aqui tem um livro bonito, né, e bem gostoso de ler, então recomendo, Uma Boneca para Menitinha. E os últimos dois, uma biografia da Nina Simone. Nina, uma história de Nina Simone, que foi publicada pela Pequena Zahar, com texto de Trace Todd e ilustrações de Christian Robinson. Também uma mulher que merece ter a sua biografia contada para crianças, né, e aqui é contada de um jeito também belíssimo, então destacando todos as suas habilidades como artista, mas também todas as situações que ela viveu como mulher negra, né, numa sociedade racializada e segregada. Então, é um livro também bem bonito, que eu gostei muito, que eu queria indicar. E o último é o Oriquis, com texto do Luiz Antônio Simas e ilustrações da Luciana Nabuco. Oriquis é uma palavra em Yorubá que significa poesia, e a gente tem vários poemas, por exemplo, Abdias Nascimento, né, que é essa obra que a gente está vendo aqui no fundo, é do Abdias Nascimento. Ele escreveu vários oriquis, que são poemas de origem Yorubá, que tem relação também com os orixás. Embora tenha esse nome Oriquis, não é um livro de poemas, é um livro de narrativas. Então, são várias narrativas que têm alguns orixás como personagem, mas não contando a história dos orixás, né? Então, são narrativas, são contos mesmo, escritos pelo Luiz Antônio Simas, que é um autor de crônicas, é um professor de história, é um estudioso da cultura afro-brasileira, e tem muito humor. Eu gosto bastante porque eu acho que são narrativas... a gente, quando fala de narrativas afro-brasileiras, às vezes pensa muito nessas que vão mais na mitologia, né, nessa raiz, e ele não. Ele faz uma brincadeira aqui contemporânea que eu gosto bastante. A Luciana Nabuco é uma ilustradora, também estudiosa da cultura afro-brasileira, e ela traz aqui uma ilustração para cada um dos contos. Enfim, gosto bastante, acho que é um livro que merece a nossa atenção. É de uma editora pouco conhecida, Tulipa Editora,
e ele foi feito a partir de um edital do PROAC. É uma editora do Rio de Janeiro. Bom, esses são os que eu tinha em mãos, e aí eu tenho 2 que eu não tenho ainda aqui para mostrar para vocês, mas que eu vou colocar aqui a imagem da capa, que eu acho que são 2 livros belíssimos que a gente teve a honra de tê-los reeditados. Bom, um é reeditado e o outro é inédito. Então, esse aqui é um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, que já é considerado um clássico da literatura contemporânea brasileira, né? É um romance de quase 600 páginas também, foi publicado originalmente em 2006 e ganhou uma edição comemorativa com obras da artista visual Rosana Paulino, que é uma artista negra, também muito premiada, e um conto inédito da Ana Maria Gonçalves, que é um conto afrofuturista, que se chama Ancestars. Além disso, ele tem uma orelha assinada pela escritora Cidinha da Silva. Esse é um romance que eu comecei a ler e não consegui terminar, confesso para vocês, é um romance duro de ler, né? Ele é baseado na história da Luísa Maim, que foi uma mulher negra, né, trazida, escravizada para o Brasil, mãe do Luiz Gama, que foi um poeta e abolicionista, então não é exatamente uma biografia, mas é inspirado na história dela, e conta toda a vida dela, né, desde que ela chega aqui no Brasil até quando ela volta para a África já como uma mulher livre. É um livro belíssimo, é uma voz muito importante, a da Ana Maria Gonçalves, ela levou anos escrevendo, ela reescreveu esse livro, se eu não me engano, 8 vezes, eu já vi uma entrevista dela, então foi todo um trabalho, né? Ela é uma autora com poucas obras, e essa é uma obra muito importante, mas é um livro duro, porque não poupa o leitor de nada do que se viveu, né? Nesse trajeto aí da diáspora africana e também depois aqui no Brasil, então é um livro duro, mas um livro muito necessário que ganha uma edição comemorativa bem, bem bonita da editora Record. E aí o próximo, eu não sei por que eu não estou conseguindo passar. Aqui. Bom, é mais um do Edmilson de Almeida Pereira, tudo bem que é o terceiro dele, mas é porque eu realmente sou fã desse poeta. E esse livro vai sair agora em novembro, que é o Som Vertebrado, é um livro de poemas que vai sair pela editora José Olímpio, e o Edmilson dedica ao Milton Nascimento, eu acho bem bonita essa homenagem, né? Então ele dedica ao Milton, que é esse grande compositor, que está encerrando sua carreira, eles são amigos, Milton que completou 80 anos, são poemas que versam sobre as paisagens mineiras, né? E tem um aqui na contracapa que eu queria ler para vocês, que é Um catéter cava onde o coração e a montanha se equivalem. São poemas dessa natureza que a gente vai ter no Som Vertebrado, que é uma homenagem do Edmilson de Almeida Pereira para o Milton Nascimento, e que vai ser lançado agora em novembro pela José Olímpio. Acho que é isso, Sam. Claro que teria muitas outras coisas, né? Essa é uma pequena seleção do que coube aqui na minha garimpagem para vocês. Tá ótimo, Cris, maravilha. Fiquei aqui, primeiro que é uma delícia ficar ouvindo e anotando e dá vontade de ficar te ouvindo um tempão, porque as obras são incríveis, né, Cris? Acho que a seleção que você fez foi super cuidadosa, agradeço muito. E acho que assim, o que você seleciona mostra muito esse lugar da literatura que provoca, que aprofunda, que faz pensar, né? Esse lugar, né? Nesse momento que a gente está, nesse mundo. Então, assim, achei, ao mesmo tempo que você traz a poesia e traz essa coisa de um contexto que é para a gente se colocar e pensar e refletir sobre tudo isso. Então, assim, super obrigada pela seleção que você fez. Eu adorei e tenho certeza que todo mundo vai gostar muito e fica provocado, né? Vontade de sair daqui já ir procurar o preço, já fazer a listinha para a feira da USP, para fazer Aí, né? a compra, que já está aí, é super providencial, mas super obrigada, Cris, foi muito, muito bom. E espero que a gente possa ter outras oportunidades, porque você é uma super boa leitora e ter as suas indicações, a forma como você dá esse contexto do autor, da obra, da editora, acho que ajuda muito também a gente saber, não, acho que esse eu vou gostar muito de ler.
né? Então, Que bom. muito Que bom, cuidadoso. Sam. Super Eu que obrigada. agradeço. Boas leituras para todos. Depois me Ah, contem se gostaram mesmo. pode deixar. E aí, ano que vem, a gente tem mais. Obrigada, viu, Joia. Cris? Obrigada a você, Sam. Um Um beijo. beijo.